Olá pessoal, meu nome é Arleia e hoje eu trago para o nosso canal essa blusa branca. Para fazer essa blusa, eu vou precisar utilizar aproximadamente 4 novelos da linha Duna, o grampo de 10 centímetros e a agulha de 3 milímetros da Circo. Por que eu estou falando marca? Porque o tamanho da agulha varia de acordo com a marca. Então, o fio Duna, ele é um fio com a textura mais grossa, né? A textura dele é 590, então eu preciso de uma agulha maior. E como eu queria uma blusa mais pesada, que desse um caimento maior, aí eu escolhi a linha Duna. Para fazer essa blusa, eu fiz um esboço no papel para tentar esclarecer melhor como que eu pensei nela. Quais as exigências da pessoa que me pediu a blusa? Ela queria uma blusa pesada e que não tivesse manga, que o decote caísse no ombro, ou seja, fosse um decote mais para canoa. Então, além de escolher a linha Duna e o grampo de 10, eu optei por fazer 6 tiras na blusa. Por quê? À medida que eu fiz o trançado, eu perdi no comprimento, porque geralmente eu faço a blusa com 5 tiras, e geralmente é um tamanho padrão, se eu usar o grampo de 10, né? Como eu fiz um trançado, eu perdi um pouco no tamanho, então eu tive que fazer 6 tiras. A frente é composta por 2 tiras de 30 alças, que vai formar o decote e o ombro, e 5 tiras com 96 alças. Todas eu peguei de 3 em 3 e fiz 3 correntinhas de intervalo. As costas, o que difere a frente das costas? A frente eu fiz o decote, nas costas eu fiz reto. Então, nas costas eu fiz 96 tiras, ou desculpa, 6 tiras de 96 alças. Então, as costas é formada basicamente por 6 tiras com 96 alças. Então, vamos começar. Eu amarro a linha ao lado do tear, procuro o centro do tear, amarro. Essa linha é muito boa de trabalhar, porém, acho que todas as linhas, é bom você ter esse cuidado aqui de centralizar, porque eu gosto de amarrar 2 vezes, um lado, o outro, porque não corre o risco da minha linha do meio ficar torto. Então, para quem não sabe ainda, essa é a minha primeira alça, né? Essa é a minha primeira alça. Então, vou passar pra cá, puxo lá atrás. Esse primeiro eu faço só uma argolinha. Passo minha agulha pra trás, viro o tear. Como a linha é um pouco grossa, eu também optei nessa blusa por pegar de uma em uma alça. E esse meio aqui é muito relativo, cada um faz de um jeito, pode fazer de várias maneiras, né? Depende do modelo que você vai escolher, depende do tamanho que vai ficar, porque fazendo assim, a tira já fica um pouco esticada. Não é igual aquele que a gente pega de 2 em 2, que ela fica bem encolhida. Esse aqui ela já fica esticada. Esse é o ponto básico, acho que todo mundo sabe, mas não custa a gente ensinar, né? Eu vou fazer isso por 96 vezes. Puxo lá atrás, o ponto baixo, vira a agulha, olha o movimento da minha mão. Vira a agulha e já mando o tear pra frente, sentido horário, olha. Puxo lá atrás, passo um ponto baixo, giro. Não tem dificuldade de segurar o tear. Você não precisa ficar assim, segurando
achando, com medo do tear. Não é um bicho de 7 cabeças. Tem que começar e pronto. Vai tentando achar um jeito, tentando acostumar. No início eu tive muita dificuldade de acostumar, mas agora, graças a Deus, não sei se é porque eu tomei tanto amor. Eu sempre gostei muito do crochê, mas o crochê de grampo, ele chegou na minha vida para transformar a minha vida. Por isso que eu fiz questão de criar o canal para dividir com vocês, porque eu tenho muito a agradecer, particularmente ao crochê de grampo, não financeiramente, porque eu faço mais para os amigos, são encomendas de amigos, no caso não faço para fora, muita não. Gosto de fazer os vídeos e aí acabo aproveitando as encomendas. Mas o crochê de grampo transformou muito a minha vida no sentido espiritual mesmo, no sentido de que me ajudou muito a não sair de um problema, mas enfrentar um problema que não tinha como, né? Uma fatalidade na minha vida. E o crochê de grampo, ele chegou e transformou o meu espaço. Um espaço que estava vazio, que ficou vazio, né? Por força das circunstâncias. E ele chamou muito a minha atenção, porque o crochê eu já fazia desde pequena. E me atraiu e me fez aceitar melhor as circunstâncias da vida. Eu vou fazer 96 alças e volto para mostrar para vocês. Então observem que a tira de 96 ela fica grandinha, não fica uma tira pequena. Essa blusa eu quero que ela sirva uma pessoa que veste 42, né? 40, até 44, porque a tira abre. Então, quando eu cheguei no final, tirei do grampo, fiz 96 alças. Aqui eu vou fazer 9 correntinhas. Ela é bem mais grossa que a Charme, porque a Charme eu faria 12 correntinhas. Eu vou pegar ela, 7 ou 8, com certeza dá. Eu optei por fazer 9 porque eu medi e deu. Vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, pegando 3 alças, dá o tamanho certinho. Eu pegando de 3 em 3, eu vou fazer só 3 correntinhas. Porque desse lado eu vou fazer um ponto fantasia, que é o ponto rede. Mas do outro lado eu vou fazer o efeito trança, não vou fazer trançado. Vou fazer aquela trança, aquele trançado que fica com o efeito de trança. Então, se eu não fizesse aqui com apenas 3 correntinhas, ele ia ficar embaladando, porque eu tentei fazer com 5 e ele ficou muito largo. Então, eu tive que adaptar com 3 correntinhas. Deixa eu mostrar uma que já está pronta para vocês, só pra gente adiantar um pouco o nosso vídeo. Então, eu fiz aqui além de emendar, né? Eu fiz a carreira pegando os grupos de 3 em 3. Depois fiz mais 2 carreiras de 3 em 3. 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Agora, eu vou finalizar essa tira e vou ensinar o trançado. Então, esse aqui, que é o efeito trança. Ele é diferente um pouco do trançado. Eu só deixei aqui pra você ver que ele é um pouco diferente. Ele dá a impressão que você colocou a trança aqui. Então, eu vou desmanchar e vou começar pra vocês entenderem. Do mesmo jeito que a gente faz o outro trançado, esse a gente tem que tomar cuidado pra não esquecer nenhuma alça. Vou tentar fazer aqui a melhor maneira pra ver se dá pra visualizar bem. Então, depois que eu terminei as 2 tiras, que eu fiz o ponto fantasia que eu escolhi pra minha blusa, de um lado do outro, desse lado eu vou trançar. Esse trançado nós vamos começar pegando sempre ao mesmo tempo, de um lado e do outro. Nós vamos pegar aqui 2 alças e 2 desse lado. No começo, nós vamos fazer isso, se fosse o outro trançado, seria só passar aqui.
começa diferente, nós já pegamos 4. Agora nós vamos pegar mais 4. 2 desse lado e 2 desse. 2 ao mesmo tempo. E 2 aqui. Agora, eu fiquei com 4 aqui e 4 aqui formando uma casinha. Eu puxo esses 4 pra trás e saio. Fiquei com 4 na agulha. Agora, mais uma vez, do lado esquerdo eu pego 2 alças, deixo quietinha na agulha, pego mais 2 do lado direito. Passo as 4 ao mesmo tempo na minha casinha. Se você olhar, der um tour no YouTube, a Vanessa Lira, a Eri Marete ensinam também esse trançado. Às vezes o meu jeito de ensinar não te atende. Olha outras pessoas fazendo. Olha, você vai puxar os 4. Mais uma vez. Não deixa as alças se misturarem, porque senão você vai se confundir. Como a linha Duna era um pouco grossa, eu optei por fazer de 2 em 2. Mas se você usar charme ou Anne, pode usar mais. Vamos mais uma vez. 2 daqui, do lado esquerdo, 2 do lado direito. Ficaram 4. A minha casinha já não tá formada? Eu puxo e saio. Mais uma vez. 2 do lado esquerdo. 2 do lado direito. Abro a casinha e passo. Se você pegar a agulha assim, também fica mais fácil. Quer ver? 1, 2, 3, 4. Ou seja, é coisa assim, que qualquer pessoa pode fazer. E também, isso aqui é opcional, né, gente? É só uma ideia. Eu acho esse efeito trança muito lindo, muito bacana. Como tudo no crochê de grampo, né? Sou meio fã. Então, tudo que é no crochê de grampo eu acho bonito. Acho que deu pra entender, né? 2 de um lado, 2 do outro. Ficou com 4. Tá vendo que pegar a agulha assim fica mais fácil? De repente também, se você achar que pegar uma agulha mais grossa, mas a mesma agulha que eu teci a tira, eu tô usando aqui. 4. Agora, uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Vamos ver se eu não esqueci nenhuma alça. Vamos segurar aqui. Aí pra você constatar que não esqueceu nenhuma alça, vire do outro lado. Até agora eu não esqueci nenhuma. Continuar fazendo. Por isso que eu falei que se eu fizesse com 5 correntinhas aqui, ele ia ficar frouxo, ia ficar embabadando. Porque como eu usei aqui o efeito trança, olha como é lindo, gente. Como eu usei aqui o efeito trança, se eu colocasse 5 correntinhas aqui, ia ficar desproporcional, porque as alças não estão juntinhas desse lado. Se eu fizesse elas separadas aqui, não ia ficar legal. Vamos fazer mais uma vez, ó. 2, peguei 2, deixei na agulha, agora vou pro outro lado, pego mais 2. Olha a casinha. Puxo, formou, mais uma trança. Quando chegar lá no final, o ideal é que você use um tic-tac, uma piranha, não sei como que você chama, um alfinete de segurança aqui, ó. Quando você chegar no final que você fez o trançado todo, porque depois que você fez todas as tiras, né, você vai arrematar isso aqui. Eu vou ensinar na hora que chegar dos lados, eu vou ensinar como que arremata o final de cada trança. Então, neste ponto da blusa, eu vou ensinar pra você como que emenda. O trançado eu já ensinei, né? E aqui, como um lado é trançado, o outro é emendado, esse lado eu fiz 3 carreiras, 3 correntinhas no ponto baixo, 3 correntinhas no ponto baixo, assim sucessivamente. Do lado de cá, a mesma coisa. Depois que eu fiz as 3 dos dois lados, eu vou começar a emendar. Emendar também, cada um tem uma maneira, né? Eu fiz 2 correntinhas aqui depois que eu terminei, solto um lacinho e começo a emendar do outro lado. Eu primeiro emendo bem do lado, assim, bem, digamos que, bem assim,
Na parte de fora da tira, eu pego aqui primeiro. E eu procuro sempre pegar pelo menos duas alças, duas linhas, né? Do lado de cá pra ficar bem firme. Puxo o exímio, faço, no caso agora eu escolhi fazer duas correntinhas pra lá, duas correntinhas pra cá. Agora eu começo a trabalhar no meio dos arcos de correntinhas. Faço um ponto baixo, duas correntinhas e volto pro meio do outro lado. Duas correntinhas. Do lado de cá não precisa a gente ter aquele cuidado, né, de soltar a agulha. Aqui eu pego, puxo, assim eu não fico virando o crochê. Mas eu vou fazer do outro jeito aqui, que também dá certo, não fica errado, não fica diferente, dá certo do mesmo jeito. E tem gente que tem mais facilidade de trabalhar com as tiras de uma de frente para outra. Uma de frente para outra é assim, ó. A que você está tecendo fica desse lado e a outra de frente. Então eu peguei do lado de cá, pego um ponto baixo no arco de correntinha de lá. Passo um ponto baixo, duas correntinhas, pego na tira de cá. Um ponto baixo, duas correntinhas, pego na tira de lá. Pra ser franca com vocês, eu me perco desse jeito de emendar, porque às vezes eu esqueço algum arco. Mas eu só tô dando uma outra opção, porque dá certo também. E às vezes tem gente que tem mais facilidade assim. É só você não esquecer nenhum arco. Conferir que você colocou aqui no último, o último você colocou um ponto baixo, passa pro próximo, ponto baixo, duas correntinhas, vem pra tira de cá. Solta a outra, estão vendo? Solta a outra, pega de cá. Faz duas correntinhas, solta da frente, pega de trás. Essa anda mais rápido, essa maneira de emendar anda mais rápido, porque você tá com trabalho na mão, né? Os dois trabalhos nas mãos, as duas tiras. O único cuidado que você tem que ter de não esquecer. Eu vou emendar do meu jeito porque eu gosto daquele jeito. Mas olha, fica certinho, tá vendo o pedaço que eu emendei? A diferença é que esse pedaço que a gente, essa maneira que a gente usa pra emendar um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, fica aparecendo aqui, né? E olha aqui. Dessa que eu mostrei que pega a alcinha, não fica aparecendo nada, só do lado de cá, né? Eu prefiro emendar assim, eu vou emendar assim. Mas eu quis dar uma outra opção pra quem quisesse, né? Duas correntinhas, eu solto. Tem gente que fala comigo que desse jeito dá mais trabalho. Mas acho que toda a vida eu fiz assim, então acaba que eu não sinto trabalho, né? Então nós vamos emendar até no final e eu volto pra mostrar o final da emenda não, mas eu volto agora pra mostrar como que eu fiz a emenda pra formar o decote. Eu já tô nas costas, eu já fiz a parte da frente toda e eu volto pra dividir com vocês. Então, depois que eu fiz as 6 tiras de um lado e as 6 tiras do outro, eu emendei formando o decote. Vejam que ficou um decote bem generoso. Como que eu fiz formando o decote? Eu disse no desenho que eu faria uma tira com 30 alças no ombro. Como eu queria um decote mais aberto, desse lado de cada tira, eu optei por fazer mais arcos de correntinhas. Pelo lado da frente. Observe. Agora, eu fechei desse lado e fechei desse. Emendar, que eu já ensinei, é do mesmo jeito. A única coisa que falta aqui para dar o acabamento no meu decote, que eu faço isso antes mesmo de fechar a blusa, que eu já termino essa parte já fica finalizada, eu vou fazer uma carreira de arcos de correntinhas, a volta toda do decote. Depois que eu fizer essa carreira de arcos de correntinhas, eu vou fazer a carreira de acabamento. O acabamento dessa blusa eu optei por fazer
um ponto baixo, 2 pontos altos, um ponto baixo, 2 pontos altos, e assim sucessivamente em todos os arcos de correntinha. Eu vou fazer e mostro pra vocês, não tem dificuldade. Então, reprisando, vou fazer uma carreira com 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, e por último, na carreira de acabamento, um ponto baixo, 2 correntinhas com 2 pontos altos no mesmo arco de correntinha. Passo pro outro arco, um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Mas antes de finalizar, eu volto para mostrar para vocês como que é esse acabamento, porque às vezes tem uma pessoa que não tem muita experiência no crochê, né? É sempre bom a gente dar uma dica. Então aqui o decote quase acabado. Eu voltei para mostrar como que eu fiz esse ponto. Eu fiz, como eu falei anteriormente, né? Uma carreira de arco de correntinha, com 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Quando eu cheguei no final da carreira de arcos de correntinhas, eu comecei a fazer a carreira de acabamento. Como que é feita essa carreira de acabamento? Vou começar aqui. Eu fiz nesse arco de correntinha, agora eu passo pro próximo. Um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espaço. Isso que faz formar essa voltinha aqui. Agora eu passo pro próximo, faço a mesma coisa. Um ponto baixo, 2 correntinhas para formar o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos. Terminei, fiz um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos. No próximo arco, um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Eu vou fazer esse acabamento tanto na cava quanto na cintura. Ah, poderia ser diferente? Claro, pode ser diferente. Como a linha Duna vem pouca linha no novelo, quando eu uso a linha Duna, eu evito de fazer bicos grandes, porque senão minha blusa acaba ficando muito cara. Mas isso aí é a critério de cada pessoa. Esse bico é econômico. E também o acabamento é opcional, você faz se quiser. Eu acho que acabamento é tudo. Mas você que sabe. Tudo que eu faço, eu coloco um acabamento. E é esse o acabamento. Bem básico, mas fica um efeito bonito. Fica bacana. Então, quando eu cheguei na última tira, eu resolvi fazer esse ponto picôzinho pra fazer o bico de acabamento. Então, deixei 3 aqui pra eu fazer junto com vocês, pra você entender o que que eu fiz. Eu peguei 3 alças, fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos dentro das alças, né? 3 correntinhas pra eu fazer o picô, um ponto baixo no último ponto baixo, mais 2 pontos baixos. Vou fazer mais uma vez. Vou pegar 3 alças, 1, 2, 3. Quando eu pegar as 3, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 correntinhas, um ponto baixo, mais 2 pontos baixos. Esse é o picôzinho que eu resolvi fazer nessa blusa, o ponto, fazendo o bico. O último, vou fazer a mesma coisa. Só que a partir desse último, eu vou começar a carreira de arcos de correntinhas em um ponto baixo, né? Vou fazer 3 correntinhas, ó, acabei aqui meu bico, né? Fiz toda a extensão da tira. Agora, eu vou fazer em toda a lateral da minha peça, toda, uma carreira com 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, para eu dar o acabamento e pegar onde eu fiz as tranças, para eu arrematar, né? Tirar os tic-tacs que eu coloquei. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, um ponto baixo aqui no meio dessas alças, 3 correntinhas,
um ponto baixo nessa espinha aqui, né, digamos assim, nesse meio da tira. Vamos mais 3 correntinhas. Por que que eu fiz 3 correntinhas aqui? Que eu gosto de fazer de acordo com o tanto de alças que eu pego. Se eu peguei a blusa de 4 em 4, eu faço 4 correntinhas. Se eu peguei de 3 em 3, eu faço de 3 em 3. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, não significa que tem que ser assim, não. Fica mais fácil para eu lembrar depois até do modelo da blusa. E como que eu decido também aonde que eu vou fazer o ponto baixo? Eu faço assim, eu meço, vejo que não vai ficar encolhendo, e aí é só fazer o ponto baixo. Agora, eu queria fazer junto com vocês também, que eu queria mostrar esse detalhe aqui da trança. Olha, pego no meio das alças, já tô em outra tira. Terminei essa, passei nas carreiras de elo, né, de ligação. Agora, já tô na outra tira. Eu estou subindo pra cava, né? Agora, cheguei no trançado. Vou fazer 3 correntinhas, isso que eu queria mostrar pra vocês. Ah, como que eu vou tirar essa? É muito fácil. Tirei e vou segurar. Agora, eu vou introduzir a agulha no meu último grupo que eu trancei, fazer um ponto baixo, ajeitar, faço 3 correntinhas, vou pegar aqui, ó, bem aqui. Toma cuidado para não repartir nenhuma alça, porque senão fica uma coisa mal feita, né? E vou fazer isso toda a extensão da blusa. Eu vou fazer aqui, volto para mostrar para vocês como que eu fiz a divisão das cavas. Então, depois que eu terminei de passar a carreira de 3 correntinhas, um ponto baixo, toda a extensão da blusa, eu vou emendar. Eu não comecei a fazer a carreira de arcos de correntinhas no lado da frente, terminei atrás. Então, agora eu vou fazer a junção das costas com a frente, em carreiras de zigue-zague, 2 pra lá, 2 pra cá, 2 pra lá, 2 pra cá, até chegar aqui aonde eu medi, olha. Por que que eu fiz essa marcação aqui? Porque aqui vai ser a cava da blusa. Eu medi nela e vi que essa cava vai ficar bom. Ah, mas a pessoa não tá aqui perto, vou fazer por encomenda e tal. Você pede a pessoa para tirar a medida do braço. Como essa blusa ela quer solta, bem soltinha, ela quis a manga também bem solta para o ombro ficar caído. Então, aqui, quando eu chegar aqui, que eu emendar, eu vou fazer a carreira de acabamento. A mesma que fiz aqui, no decote. Eu ensinei anteriormente. Vou fazer esse mesmo ponto que eu fiz no decote, eu vou fazer nas 2 cavas. O bico já está pronto. Então, quando a gente terminar de fazer o acabamento nas cavas, nossa blusa está pronta. Então, aqui está o resultado do nosso trabalho, né? Ficou uma peça grande, porque a pessoa quer que o ombro fica caído assim. E queria que a cava ficasse mais larga e a blusa solta, bem solta. Eu acredito que essa blusa sirva até uma pessoa que veste 46. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje, do canal. Se você gostou, dê um like, dê um joinha aí no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Um beijão pra vocês. Espero ter ajudado.